Olá, alunos, aqui é o professor Luiz, de Química. Essa aula é sobre o tema elemento químico. A gente vai começar a verificar as propriedades dos elementos e saber as suas características, né? O elemento químico ele vai ser representado por um símbolo, que é o símbolo do átomo, né? Esse símbolo ele pode ter origem, a explicação para esse símbolo pode ser de origem histórica, né, a função, né, qual a função do elemento, ou também pode ser uma homenagem à pessoa que trabalhou na descoberta desse átomo. O elemento químico a gente vai ver que é uma representação do átomo. Ele é como se eu pegasse um conjunto de todos os átomos e tentasse representar. O elemento químico ele vai ter uma característica que é o seu RG, é o seu CPF, é a informação mais importante desse elemento, que é o número de prótons. O número de prótons é a principal característica, é o que vai definir aí as propriedades do elemento químico. Por enquanto a gente só vai trabalhar com o elétron, já que a gente está falando de reação química. Quando a gente fala de número de prótons, a gente fala da radioatividade, que é quando mexe com o núcleo atômico. Então, o Z, que é o número atômico, é justamente a principal característica dos elementos químicos. Tá? A gente ainda vai definir mais precisamente o que é um elemento, mas o elemento químico ele tem um símbolo que é normalmente em letra maiúscula, por exemplo, H, ou uma letra maiúscula, que é o HE, e outra minúscula, que é o HE. O número atômico, normalmente, ele vem aqui embaixo. Então, esses dois números aqui embaixo representam a quantidade de prótons. Então, a gente já pode dizer que esse Z, que é o número atômico, que é a ordem do elemento na tabela, é a quantidade de próton que ele tem. Então, a quantidade de próton é a informação mais importante nesse átomo aí, tá? A massa atômica não é tão importante quanto o número atômico, mas ela vai me informar a quantidade de nêutrons que o átomo tem. Se eu já sei a quantidade de prótons, para eu saber a quantidade de nêutrons, basta subtrair da massa atômica. Então, a massa atômica vai ser a soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Ela vai dizer qual o valor da massa só com esses dois aí, só com próton e nêutron que dá a massa. O elétron não vai entrar nessa conta, porque o elétron, comparado aos dois aqui, não vai representar a massa do átomo. Tá? O elétron é importante, só que para a massa ele não vai fazer parte. Tá? Só na massa só entra próton e nêutrons. Então a massa atômica vai ser representada por A. Normalmente a massa atômica fica em cima. Tá? Então aqui é o número atômico e em cima é a massa. Então esse valor aqui normalmente é maior do que... Normalmente é maior, mas pode ser que seja a mesma massa, no caso até do hidrogênio. Tá? Para saber calcular a massa, basta somar o número atômico com o número de nêutron, ou o número de próton com o número de nêutron. Para achar o número de nêutron e o número de elétron, com essas duas informações, aqui a gente tem 5, né? Tem a massa, o número atômico, o número de nêutron, próton e elétron. Para achar o número de nêutron, basta subtrair a massa do número atômico, a massa de cima com o de baixo. Aí você acha o número de nêutron. Para achar o número de prótons, basta olhar o número atômico, você já acha. Agora, para achar o número de elétrons, sim. Para achar o número de elétrons, você tem que igualar a quantidade de prótons. Em um elemento químico, a quantidade de prótons é sempre a quantidade de elétrons. O que vai mudar é quando um átomo pode ganhar ou perder elétrons. Aí vai mudar a quantidade de elétrons, que a gente vai ver. Então, a definição de elemento químico é a definição que está escrita aqui, que mais se aproxima de todas as definições aí, é um conjunto de átomos que tem mesmo número atômico. Um elemento químico ele pode ter vários átomos com massa atômica diferente, mas esse valor aqui de baixo tem que ser igual. Então, um elemento químico é como se eu pegasse um átomo de hidrogênio, né, e tivesse vários átomos de hidrogênio, só que o número atômico é 1 e a massa é o que vai mudar. Então, para eu representar ele, eu teria que fazer uma média, somar aqui e fazer uma média, e eu teria que o elemento aqui seria o H1. O que vai mudar é o percentual, né? Então, isso aqui poderia ser 90%, isso aqui seria 5%, isso seria 5%. Então, o peso maior é desse aqui, você fazendo a média ponderada iria aproximar a representação desse átomo, seria justamente esse elemento H1.
Então ele vai ser representado por uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula e minúscula. E em cima representa a massa atômica, que é o A, e embaixo o número atômico, que é o Z. Ele pode vir tanto na esquerda, a massa superior, ou quanto na direita. Direita quanto na esquerda. Normalmente ele vem assim, né? Normalmente a gente vai trabalhar ele dessa forma, mas se ele vier assim não está errado não. A gente vai trabalhar aqui a parte positiva e negativa, que a gente vai ver os íons aí. Então, massa atômica é A, que ele fica em cima, número atômico é Z, e fica embaixo. E aqui a gente entra na parte dos íons. Íons são átomos, são os átomos que vão perder ou ganhar elétron. Se o átomo perder elétron, ele vai ficar positivo, ele vai virar um íon negativo. Íon negativo é quando o átomo perde um elétron. Então, por exemplo, cloro, se ele perder um elétron, ele fica mais. Se ele ganhar um elétron, ele fica menos. Então, quando ele fica menos, ele recebe o nome de ânion, que está ali. Quando ele fica mais, ele é chamado de cátion, está ali embaixo. Então, aqui ele deu o exemplo do cloro, né? Esse cloro aqui, ele é zero. Quando ele ganha um elétron, que é um negativo, ele vai virar o Cl-. E aqui ele aumentou de tamanho. Isso aqui a gente vai ver depois. O Na, ele é zero. Quando ele perde um elétron, ele vira o Na mais. Quer dizer que ele perdeu o negativo, ele vai ficar com mais positivo do negativo. Então, aqui representa quando um átomo ele tem mais elétrons do que prótons. E aqui representa quando ele tem menos elétrons do que prótons. Aí, em prótons, a ideia é que o elétron seja igual à quantidade de prótons. Se ele tem 10 elétrons, 10 prótons. Aqui há uma diferença para esses dois casos. Quando o elétron é maior do que próton, ele é um íon negativo, é um ânion. Quando o elétron é menor do que próton, ele é um íon positivo, ele é um cátion. E a gente chega aqui na parte que a gente está estudando, que é a parte dos fenômenos quando o átomo tem o mesmo, os átomos têm o mesmo número, ou de massa, ou de número atômico, ou número de nêutrons. O primeiro fenômeno, a primeira característica é a isotopia. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, Z, e massa atômica diferente. Então esses três aqui, ó, de cima, hidrogênio, eles têm mesmo número de baixo, só que de cima é diferente. Então a gente diz que eles são isótopos, têm mesmo número atômico, mesmo número de prótons. O de baixo também, 888, mesmo número de prótons, ou seja, são isótopos. O valor de cima tem que ser diferente, 16, 17, 18. Não pode ser o mesmo, porque aí a gente está falando do mesmo átomo. Isóbaros é só quando de cima é igual. Tá? Aqui pode ser de átomos diferentes. Então aqui K40, CA40, que é 20 e aqui é 19. Então eles são elementos químicos diferentes, só que a massa atômica é igual. Aqui também é 42, 42, 42. Tem a mesma massa, são isóbaros. Então, isótopos é o de baixo, igual. Isóbaros é o de cima, que é igual. E por último, talvez seja um pouquinho mais complicado, são os isótopos. Para você achar o número de nêutrons, a gente já viu, tem que subtrair. Subtrai a massa do número atômico. Então aqui, por exemplo, no Cl, o número de nêutrons é 20. E a subtração 37 e 17. Aqui vai ser 20 também. Se eles têm mesmo número de nêutrons, são isótonos. Tem mesmo, iso igual, mesmo número de nêutrons. Esse valor tem que ser diferente desse, e esse valor tem que ser diferente desse. Tá? Então a gente chega no final. Qualquer coisa você entra em contato pelo e-mail, o Instagram, e tem esse site também para você tirar suas dúvidas. Até a próxima.